Uma pergunta: o que o marxismo, o socialismo fala sobre o indivíduo? O indivíduo não existe na doutrina socialista. A memória atual são os coletivos, né? Se você for universidades ou movimentos sociais, você vai ver o coletivo X, o coletivo Y. Por quê? O que significa isso? O socialismo não vê o indivíduo, vê a classe a que o indivíduo pertence. Então, esse talvez seja a mentalidade socialista mais profunda, porque o materialismo dialético, que coloca nas relações de opressão, de domínio econômico, o poder sobre pessoas, ele coloca o trabalhador como explorado e o empregador, o burguês, como explorador. Portanto, há uma dissociação das virtudes do indivíduo e passa-se para o trabalhador, todo trabalhador é bom e explorado. E os burgueses, os ricos, são todos exploradores e maus. Então você faz uma dissociação, as virtudes não estão em indivíduos, estão nas classes ou na classe que o indivíduo pertence. Que atualmente foi transferido para a ideia de maioria e minorias. Maiorias e minorias, e aí entra o socialismo cultural que diversificou isso. Se na origem o socialismo se mantinha trabalhadores burgueses, ou seja, aliás, sistemas de educação hoje no Brasil, marxistas em cidades, estão sendo implantados, tá? Presidente Prudente é um dos exemplos. E se você observar, há propostas, não foram ainda, mas são propostas de cunho marxista, colocando esse dualismo, essa oposição, antagonismo invencível entre os que são explorados e os exploradores maus. Agora, no socialismo cultural, isso se transforma agora em várias trincheiras. Você tem agora o feminismo radical, onde o homem é mau, sempre mau e autor da violência, contra a vítima, sempre vítima, a mulher. Antagonismo entre homem e mulher. O negro é sempre vítima do racismo. E o branco é o racista. Você viu o presidente do Carrefour, diante de um ato abominável que aconteceu, uma ocorrência onde houve a morte de um negro nas dependências do Carrefour. O presidente do Carrefour brasileiro, em cadeia nacional, ele se envergonha de ser branco privilegiado. Essa já é a linguagem da ideologia socialista que está colocando os brancos se sentirem maus por serem brancos e se sentirem culpados pela miséria dos negros. Então agora não é mais uma questão de você, indivíduo, ser honesto, trabalhador. Se você é branco, você é mau, racista. E o negro, você é vítima e bom. E aí esse antagonismo em diversas trincheiras sociais é a marca do socialismo cultural. É bom dizer que existe sim problemas de racismo no Brasil. Existe sim problemas de violência doméstica, homens, ou machismo, vamos usar essa expressão. Existe sim contextos a serem melhorados, mas isso não é uma questão estrutural. Nós nunca tivemos os negros alijados das oportunidades em relação às faculdades, em relação às oportunidades, em relação a qualquer coisa. Os negros têm livre acesso. É verdade que há um contingente de negros em situação de pobreza, mas aí há diversas questões a analisar. Não é só a questão do racismo. Aliás, o nosso racismo, que se diz, é um racismo que nós pretendemos importar o ódio norte-americano, especificamente, onde lá houve... Que já tem um racismo estrutural, né? Lá existe. Lá você sabe que escolas eram para brancos, escolas para negros. Ônibus para branco, ônibus... bebedor para negro. Na NASA tem um filme até que revela isso, né? A mulher tinha que... filme incrível aquele filme. Estrelas... que filme? O filme das 3 mulheres negras. A mulher tinha que andar uma imensidão para ir no banheiro para negros. Muito bem feito aquele filme. E aquilo é real. Aquilo é real. Estrelas Além do Tempo. Acho que é isso. Guilherme, eu acho que tudo isso, então, parte de um princípio. O homem é mau, ele nasce mau, ou o homem é bom e o sistema o corrompe? O que a Bíblia diz? O homem, ele tem uma depravação original total, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
O que o socialismo diz a partir de um também dos seus pais, que é Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que o homem nasce em estado de inocência e a natureza vai o corrompendo. Daí a ideia do bom selvagem. O índio lá, afastado da civilização, ele é um sujeito inocente, né? Ele nem enterra seus filhos vivos dentro de buracos, né? Eles nem se comem como comiam as tribos que eram canibais. O grande princípio está em entender que a nossa depravação interior como seres humanos precisa ser redimida e transformada. E obviamente que isso vai provocar a mudança do sistema e não simplesmente acusar o sistema como se esse sistema é mau e o bandido fosse vítima da sociedade. O Jean-Jacques Rousseau está na base, né? Ele foi, acho que um precursor disso, né? Ele diz no livro,